Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Gazeta do Povo, trazendo aí as notícias em primeira mão. Se inscreva no canal Gazeta do Povo, eles estão sempre atualizando tudo de que há notícia envolvendo essa política, STF, tudo diretamente de Brasília. E se inscrevam aqui no canal também. Deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E comentem de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora bora para o conteúdo. Violações sistemáticas dos direitos humanos e, é claro, nesta sexta-feira, 12, quase 13, viu, Jorge Serrão? Eu começo com você. É um tema recorrente, o Supremo e as violações dos direitos humanos. Não é novidade, mas tem sempre novidade vindo deste lugar chamado STF. Meu amigo Serrão, boa tarde. Mas o tempo da juristocracia está acabando. O relógio suíço de Lucas me informa isso. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Já cansei de dizer aqui a frase de Machado de Assis, está lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, adoro ela. Matamos o tempo e o tempo nos enterra. No caso brasileiro, quem está matando não é o tempo, não. O que está matando o nosso país ultimamente é o desrespeito ao Estado de Direito. É o desrespeito total, é a rasgação, destruição, violação completa da Constituição. É a interpretação contrária ao espírito da lei. É aquilo que o Barão de Montesquieu, que não é presidente de escola de samba na Baixada Fluminense, chamou de tirania, uma união muito esquisita entre o executivo e o judiciário, no caso brasileiro, entre o judiciário e o executivo, para promover o arbítrio. Então, isso não pode acontecer. Isso não deveria estar acontecendo no Brasil. O Brasil, que tem uma Constituição bonita, né? Você lê a Constituição de 88, que bacana, Constituição cidadã, né? Que Ulisses Guimarães, quando promulgou, ele exalou ódio e nojo à ditadura. Se o doutor Ulisses estivesse vivo hoje, o que estaria falando o doutor Ulisses? No outro dia eu estive lá no Congresso Nacional, fiquei olhando para aquela estátua bacana dele ali na entrada do plenário e tentei conversar com ele. Doutor Ulisses, o que o senhor diria do que está acontecendo no Brasil de hoje? A estátua não me falou nada. Ficou em silêncio sepulcral. Ainda bem, né? Imagina se o doutor Ulisses ressuscita e fala com a gente. Imagina se acontece igual no livro do Guilherme Fiuza, em que o Carlos Frederico Werneck de Lacerda ressuscitou para criticar a nossa Constituição. Pois é, a Constituição de 1988 é a madrasta dessa tirania que está aí. Ela é a base, ela é o arcabouço que permite todos os abusos que estão acontecendo hoje no Brasil. Em nome dela, tudo é feito. De acordo com a interpretação dela, as coisas acontecem. Então, vejam, estamos correndo perigo. Perigo. O Estado de Direito no Brasil já se foi há muito tempo. Estamos vendo o poder judiciário agindo muito além, mas muito além do que se esperava de qualquer poder que fosse realmente respeitador de suas origens, de seus valores, de suas atribuições minimamente constitucionais. Não vamos falar nem da redundância jurídica. A interpretação constitucional garante que a gente não deveria estar passando pelo que está passando. Mas aí, uma Constituição prolixa, um Supremo Tribunal Federal indicado politicamente, ministros do Supremo que se arvoraram de um papel político que não é o deles, definitivamente não é o deles, não pode ser o deles, não deveria ser o deles, estão ultrapassando todos os limites do que seria o ideal para o Poder Judiciário. E aí, o que nós estamos vendo? Uma lista sistemática de violação dos direitos no Brasil, dos humanos até os desumanos direitos. Então,
é hora de dar um basta nisso. Como eu sempre evoco, eu adoro aquele meme, pare em nome da Constituição. Mas quem deveria estar falando isso não é a gente aqui, não. A gente fala todo dia porque a gente cumpre muito bem a nossa obrigação. Mas quem tinha que estar falando isso é o Senado da República, é a ele a quem cabe institucionalmente colocar freios, contrapesos nos excessos eventuais, que não são eventuais nesse caso, cometidos pelo Supremo Tribunal Federal. Então, só posso dizer uma coisa nessa história toda. O tempo está se esgotando, o tempo está passando, o tempo é implacável com quem não respeita o Estado de Direito. A hora do troco, o payback está chegando. Aguardem. Donald Trump na presidência dos Estados Unidos e eu faço uma aposta. Será que a juristocracia tupiniquim vai continuar fazendo o que ela faz ou ela vai dar uma afinadinha de leve? Ou ela será afinada por poderes externos? Porque, afinal de contas, quem manda no Brasil é de fora para dentro. Quando a força de fora é maior, superior, suprema à daqui de dentro, aqui dentro dá uma acalmada. É isso. Aguardemos que a hora está chegando. O tempo passa. Boa, grande Jorge Serrão, dando uma passadinha pelo nosso chat com a nossa audiência maravilhosa. Luísa Ferreira dando boa tarde de Pedregulho, São Paulo. Marlene Paulina, do Rio Grande do Sul. Luiz Inácio, que não é aquele, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Mário Bastos, de Recife, Pernambuco, falando que advogado tem vergonha da OAB. Nós vamos falar sobre a OAB e o silêncio da Ordem dos Advogados do Brasil. Cristina Zuliani, dando boa tarde, desejando um ótimo programa. Obrigado, Cristina. Rafael Galo, de Pelotas, Rio Grande do Sul. Joelda Alves da Silva, de Porto Velho, Rondônia. Luciana Rodrigues, também dando um alô aqui, falando do Pacheco, é claro, falando mal do Pacheco. Também o Claudimir Antônio, de Joinville, ligado na Gazeta do Povo. A gente agradece a todos vocês, sempre pedindo que continuem mandando o seu comentário, deixando o seu like, compartilhando também o Sem Rodeios e assinando a Gazeta do Povo. Meu amigo Cláudio Dantas, seja muito bem-vindo. Falamos aqui tantas vezes das violações dos direitos humanos no Supremo Tribunal Federal, especialmente nas ações e atitudes de Alexandre de Moraes, mas sempre tem novidade, né, Cláudio? Boa tarde. Guilherme, boa tarde aos meus colegas de bancada, boa tarde a toda a nossa audiência. Sempre tem novidade, né? Todo dia é uma violação nova, todo dia é um arbítrio novo. E o que eu fico aqui me perguntando é onde é que está a oposição? Uma oposição acovardada, uma oposição que parece que esqueceu que nós temos todos esses presos aí do 8 de janeiro, muitos deles condenados, vários deles presos sem nenhuma denúncia, né? Sem nenhuma denúncia. E toda aquela mobilização inicial ali, com visita de parlamentares, a Papuda aqui em Brasília e tal, tudo isso ficou para trás, ficou no tempo. E a gente percebe que essas pessoas foram abandonadas, foram esquecidas. Não por todos, naturalmente, mas pela oposição. A oposição que se diz como a maior oposição da história, ela está deixando muito a desejar. A gente viu isso acontecer no próprio debate da reforma tributária, uma reforma tributária ideológica, de base ideológica, que foi já aprovada, inicialmente aprovada no ano passado, não deveria nem ter sido aprovada a PEC, a emenda constitucional que proporcionou essa mudança, muito menos o projeto que a regulamenta, que foi aprovado esta semana na Câmara. Então a gente fica aqui olhando e se perguntando onde está a oposição. Eu vi vários desses integrantes da oposição, sabe onde, Guilherme? Na festa em homenagem ao Omar Nascimento essa semana. Vários deles, inclusive se refastelando, né, com integrantes do governo, com ministros do governo, com parlamentares petistas e afins, né, e afiliados. Então a gente fica aqui realmente cada dia mais se perguntando se é que existe oposição, se a oposição na verdade não é a sociedade. A imprensa deveria, inclusive, ser essa interface, né? Ser a porta-voz das demandas da sociedade na fiscalização do poder. Mas a imprensa também, com raras exceções, um ou outro jornalista e raríssimas como veículo, que é o caso aqui da Gazeta e outros veículos independentes, mas raros e independentes, aqueles que não são veículos da SECOM, né?
só esses que realmente fazem o papel de vocalizar as demandas da sociedade e exercer a oposição. O resto traciona as narrativas do governo, traciona as narrativas do Supremo, traciona inclusive as narrativas do próprio Alexandre de Moraes. A gente viu aí ontem a prisão de 5 pessoas que são investigadas naquele inquérito que apura aí o uso da ABIN para fins políticos. Eu li o relatório todinho, cada uma das 187 páginas. Sim, foram cometidos vários abusos ali, abusos inclusive de autoridade, né, na modalidade desvio de autoridade, que é o uso irregular da função pública, né, para perseguição política. Isso que aconteceu de fato. Você tinha pessoas ali que estavam investidas na ABIN, como funcionários da ABIN, um militar e um agente da Polícia Federal, e que, na verdade, estavam produzindo informações que a maior parte delas poderiam estar sendo produzidas, informações, dossiês, poderiam estar sendo feitas por qualquer pessoa de fora da máquina, já que a maior parte das informações, tirando a questão ali do First Mile, eram informações disponíveis em qualquer Google, né? Qualquer googlada, você conseguiria aquelas informações, são informações ostensivas que poderiam estar sendo feitas aí, utilizadas para o debate político, para a guerra política, mas sem o uso político da ABIN. Mas o uso político da ABIN também é anterior, é antigo, é histórico. Nós tivemos diversos casos de violações funcionais, inclusive em investigações que demonstraram o uso da ABIN na interceptação de conversas de autoridades, de ministros do Supremo, de jornalistas, de autoridades do Executivo, do Legislativo. Então não há nada novo na nossa republiqueta de bananas. A única coisa que a gente vê realmente como novidade é esse arbítrio cada vez maior, um arbítrio que se dá em diversas frentes. Na frente judicial, que eu acabei de mencionar, na frente política, com o aparelhamento da máquina também, na tentativa de censurar as pessoas, de impedir a manifestação livre dos cidadãos, e também no ponto de vista econômico. Essa reforma tributária que foi aprovada, ela vai escravizar ainda mais a população. Então, se a gente está falando de direitos humanos, imagine só, nós somos aí quase 200 milhões, praticamente, né? Um pouco mais de 200 milhões, e a gente tem hoje 27 milhões de pessoas pregadas aí como beneficiárias de